Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter, e nesse conteúdo a gente vai atualizar o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste domingão, porque teve treinamento com portões fechados no CT Parque Gigante, e afinal o técnico Eduardo Cudê vai poupar os principais jogadores ou vai poupar o time inteiro em Curitiba contra o Atlético Paranaense? Eu vou trazer a resposta, se os jogadores que estavam no DM treinaram mais uma vez, e a ótima rodada que o Inter teve no Campeonato Brasileiro, como ficou a situação colorada na tabela de classificação. A gente também fala sobre a entrevista de um ex-jogador do Internacional que repercutiu e muito neste final de semana, e a gente também fala, para fechar esse vídeo, sobre a situação do adversário do Inter, obviamente, o Fluminense, na Copa Libertadores. Afinal, o Flusão está passando por uma crise, vai perder Cano e Arias para os duelos contra o Inter? Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, bora lá começar com o treinamento do Internacional que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante, um final de semana de muito calor aqui no Rio Grande do Sul, depois de toda a chuvarada que teve aí, situação de calamidade aí para muitos municípios, ainda bem que veio um calor aí em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O Internacional treinou com portões fechados mais uma vez, Johnny e Vitão liberados, como a gente trouxe ontem aqui no canal, pelo departamento médico, participaram mais uma vez da atividade e vão ganhar minutagem do técnico Eduardo Cudê contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira em Curitiba, na Arena da Baixada, 7h30 da noite. Esse jogo, mais uma rodada, 24ª do Campeonato Brasileiro. O único desfalque mesmo para esse jogo, e também no dia 27 contra o Fluminense no Maracanã, será o Pedro Henrique, que vai seguir se recuperando na fisioterapia porque fraturou o antebraço esquerdo. Contra o Atlético Paranaense, tá, pessoal? O Inter deve sim poupar atletas. Não deve ser o time todo, mas deve poupar alguns dos seus principais jogadores por conta de sequência, alguns por terem mais idade, por exemplo, Alan Patrick, Charles Arangues, enfim. Jogadores como esses exemplos que eu citei devem ser poupados pelo técnico Eduardo Cudê. Não existe uma grande tendência de um time inteiramente titular para o duelo contra o Atlético Paranaense. Rodada no Campeonato Brasileiro em que o Inter vai jogar contra o Atlético Paranaense, que foi muito boa para o Internacional. O Cuiabá, adversário direto ali no meio de tabela, empatou com o América em casa. Só o Cruzeiro venceu, que foi ruim, pro Inter venceu o Santos, que está lá brigando para não cair, venceu por 3-0 na Vila Belmiro. Porque daí o Goiás perdeu também pro Palmeiras, no apagar das luzes, o gol do Breno Lopes. E aí Corinthians enfrenta o rival do Inter, enfrenta o Grêmio amanhã lá em São Paulo, é a rodada atrasada do Brasileirão. E o Bahia ainda também joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Então são alguns jogos que ainda tem pro Inter ficar ligado. Como que o Inter terminou agora nessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Inter deu um pulo importante com a vitória sobre o São Paulo, agora é 12º, 29 pontos, um acima do São Paulo, que inclusive entrou hoje em campo, venceu do Flamengo, ganhou uma boa vantagem e gordura para o jogo de volta no Morumbi das finais da Copa do Brasil. O Inter agora é 12º, mesma pontuação do Cruzeiro, que venceu, e do Cuiabá, que empatou dentro de casa. Então, se o Inter empatar com o Atlético Paranaense e esses times não vencerem, o Inter vai ficar ali em 10º, mas seria também importante vencer e não deixar aquele batalhão ali de nono, que é o Galo, 8º, que é o Fortaleza, ficar muito distante, porque pode acabar não conseguindo uma classificação, porque só conseguiria vencendo a Libertadores. Vamos torcer para que vença, mas se não vencer, vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. E possivelmente, com o Palmeiras disputando a Libertadores, São Paulo e Flamengo a Copa do Brasil, possa abrir uma 8ª ou até uma 9ª vaga, então é interessante ficar por ali bem atento e ir subindo na tabela. Pessoal, nesse final de semana também repercutiu bastante a situação do adversário do Inter nas semifinais da Copa Libertadores da América. No próximo dia 27, jogo de ida no Maracanã, jogo de volta dia 4 de outubro no Beira-Rio, o Fluminense. Porque o Fluminense entrou em campo contra o Vasco, perdeu por 4-2, a gente trouxe ontem aqui no canal, mas tem umas situações indefinidas, pensando principalmente no compromisso pela Libertadores, que para o Fluminense, assim como o Inter, as cartas estão jogadas na Libertadores e é o principal objetivo do time carioca na temporada, Copa Libertadores. Até o Fluminense não tem uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, é 6º colocado com 38 pontos, 9 acima do Inter nesse momento, mas ainda assim o Fluminense está apostando as fichas em um grande título, e é um título que o Fluminense ainda não tem, o Inter tem 2, o Fluminense não tem ainda uma Copa Libertadores. Só que o Fluminense pode acabar perdendo o John Arias, meia colombiano, que saiu com um problema
no tornozelo na partida contra o Inter, ainda será reavaliado, possivelmente ao longo dessa semana vai ter um diagnóstico para o colombiano, jogador do Fluminense, é um dos principais jogadores do time do Fernando Diniz nessa temporada. O Herman Cano foi só um corte no tornozelo, não deve preocupar e deve ficar à disposição para a próxima rodada do Fluminense e também para os duelos contra o Internacional. E aí tem muita gente perguntando, de fato, o Fluminense está em crise, o Fluminense está muito preocupado? Não, olha só, gente, vamos separar as coisas aqui, tá? O Fluminense perdeu um jogo, um clássico, tudo bem que o seu rival não é melhor do que ele, o Vasco é um time que está brigando para não cair, é um dos piores times do campeonato, mas ainda assim, não dá para colocar que o Fluminense está em crise. O Fluminense faz uma baita temporada de 2023, o Fluminense é um dos principais times do país, é um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. Agora, tem uma cobrança natural da torcida por perder um clássico e perder para um dos piores times do campeonato, que é o Vasco. Mas não dá para considerar que o Fluminense está em uma crise ou um declínio técnico. A gente até conversou com o Vitor Lessa aqui, setorista de Fluminense no canal, que ele disse o pior do Fluminense já passou e foi alguns meses atrás. O pior do Fluminense não é esse. O Fluminense voltou a crescer e jogar bem com o Fernando Diniz. Teve um jogo natural que foi uma derrota contra o Vasco no último final de semana, tá certo? Convido vocês a assistirem o vídeo da tarde aqui do canal, tá? Que eu falei sobre o jogador do Internacional que quase deixou o clube e agora virou um xodó. O novo xodó do técnico Eduardo Cudê, que pediu para ele permanecer em Porto Alegre e vai dar oportunidades para ele. Recomendo vocês assistirem o último vídeo aqui do canal, tá certo? Pra gente fechar, pessoal, eu quero citar aqui uma entrevista que repercutiu muito do Alexandre Alemão, ex-centroavante do Inter, que foi vendido pro Grupo Pachuca, né? Ele tá jogando primeiro no Real Oviedo da segunda divisão da Espanha e depois vai jogar ano que vem no Pachuca do México. O Inter vendeu ele por 3 milhões e 200 mil dólares, uma grande venda que o Inter fez do Alexandre Alemão, ficando com 2 milhões e 300 e ainda 30% de uma futura venda. Acabou sendo uma venda muito boa pro Inter. E o Alexandre Alemão deu uma entrevista pro canal do YouTube Fabricando Sonhos, em que ele falou sobre o principal momento dele com a camisa do Inter e que seria um momento que ele contaria para os seus filhos. Inclusive o Alemão vai ser pai daqui a pouco. E ele falou que o momento mais especial dele, foi uma entrevista bem emocionante, ele ficou bem emocionado respondendo, foi o lance do gol na despedida do D'Alessandro, aquele 2-1 contra o Fortaleza do Inter de virada. Eu tava, inclusive, atrás da goleira que o Alexandre Alemão fez esse gol, eu tava fazendo a jornada ainda antes de ir pra Band, tava na Rádio Grenal ainda. Foi um baita jogo aos 47 minutos do segundo tempo. O D'Alessandro tinha feito um gol no primeiro tempo, no segundo tempo o Alemão entra e faz um gol na vitória e na despedida do D'Alessandro. E ele disse o seguinte: era a despedida do D'Alessandro. O Beira-Rio estava completamente lotado e era uma energia surreal. Lembro que o jogo teve momentos como o pênalti para eles, o gol do D'Alessandro e depois até outro pênalti para o Fortaleza. E aí eu entro faltando 15 minutos e o estádio todo cantando. Poder fazer um gol com aquela energia foi aquela comemoração mesmo. Eu nem sabia o que estava fazendo na comemoração. Tomei cartão amarelo porque fui para a torcida e pulei. E eu ainda perguntei, por que o cartão? E o juiz me explicou que pela regra não dava para fazer isso. Mas valeu muito, tomaria 1000 vezes esse cartão. Foi um momento que vou sempre levar no meu coração e sempre contarei para meus filhos, netos e família toda. É muito legal, né? O Alemão teve altos e baixos, muitas vezes criticado pelo torcedor, mas todo mundo sabe que ele sempre se entregou de corpo e alma. Depois, nessa temporada 23, acabou não dando muito certo. Em 22, ele foi muito importante no time do Mano, vice-campeão brasileiro, e rendeu uma ótima venda para o Inter, como a gente disse, 3 milhões e 200 mil dólares. O Inter ficou com 2 milhões e 300 mil dólares, mais de 10 milhões de reais. E o Alemão aí ainda guarda com muito carinho esse momento que ele viveu no Internacional. Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.